Sabe qual é a relação entre um pulmão cheio de secreção e um estado de confusão mental? Aparentemente nenhuma, né? Mas neste caso clínico de um paciente idoso frágil, a gente vai desvendar como esses dois problemas estão, na verdade, totalmente conectados e como a solução para um pode estar, acredite, no outro. Para a gente começar a entender essa história, vamos dar uma olhada no quadro geral. O desafio que a equipe de saúde encontrou foi este aqui. Bom, o que a gente tem aqui é um cenário bem complicado. De um lado, uma pneumonia que está causando retenção de secreção e uma dificuldade na oxigenação. E do outro, um estado de delírio, de confusão mental, que impede o paciente de colaborar com o próprio tratamento. É um ciclo vicioso, sabe? Uma coisa piora a outra e isso precisa ser quebrado. Ok, e diante desse quadro, quais foram os primeiros passos da avaliação? Vamos olhar mais de perto os achados clínicos. E a avaliação confirmou as suspeitas nos pulmões. A ausculta mostrava roncos, um sinal clássico de secreção. A tosse até existia, mas era fraca, ineficaz. E a saturação de oxigênio, ali, perigosamente no limite. Mas a peça-chave desse quebra-cabeça, o que estava realmente travando tudo, era o estado neurológico. Essa confusão estava comprometendo a respiração, a mobilidade, tudo. A primeira abordagem foi a mais óbvia, a mais direta. Tentar usar técnicas ativas para limpar as vias aéreas. A equipe tentou orientar o paciente, dar comandos para que ele mesmo tossisse e colocasse a secreção para fora. Parecia o caminho lógico a seguir. Só que essa estratégia bateu no muro. A confusão mental do paciente era tão grande que ele simplesmente não conseguia seguir os comandos. E essa falta de colaboração criou um impasse gigantesco. Como tratar o pulmão se a cabeça não ajuda? Era preciso repensar tudo, do zero. E olha que interessante, essa falha inicial foi, na verdade, uma oportunidade. Ela forçou a equipe a pensar fora da caixa, a se perguntar, será que a gente está olhando para o problema certo? Ficou muito claro que não se tratava apenas de um pulmão doente. Aqui veio a grande sacada: perceber que havia um ciclo vicioso em ação. A secreção no pulmão era o problema visível, o mais óbvio. Mas o delírio era a barreira invisível. E pior, a imobilidade, o fato de o paciente ficar só no leito, agravava a confusão, que por sua vez impedia qualquer progresso na fisioterapia respiratória. E é exatamente aqui que o raciocínio clínico brilha. A percepção foi clara. Focar apenas na secreção seria como enxugar gelo. O problema não era só local, ali no pulmão, era sistêmico. Era preciso tratar o paciente e não apenas a doença dele. Essa nova perspectiva mudou o jogo completamente. E se a chave para destravar o pulmão não estivesse no próprio pulmão, mas no corpo todo? A nova estratégia seria então focada na intervenção motora. A primeira mudança foi adaptar a fisioterapia respiratória. Já que o paciente não podia colaborar de forma ativa, a abordagem mudou para métodos passivos. O fisioterapeuta passou a, digamos, trabalhar por ele, usando técnicas para mobilizar a secreção sem depender de comandos verbais. E foi então que a peça que faltava se encaixou perfeitamente. A dificuldade de colaboração não era só fraqueza. A verdadeira causa era o delírio. Era preciso tratar a mente para conseguir finalmente tratar o corpo. O plano de ação agora era bem claro: uma intervenção motora para combater o delírio. O primeiro passo, e talvez o mais importante, tirar o paciente do leito, movimentá-lo para despertar a mente. Ok, mas e na prática? Essa abordagem que integra o motor e o respiratório realmente funcionou? Vamos dar uma olhada nos resultados. O resultado foi impressionante. A simples ação de mover o paciente começou a acender as luzes. Ele ficou mais alerta, mais presente. Era como se estivesse pouco a pouco despertando de um nevoeiro. E aqui está a consequência direta e mais poderosa de todas. Ao melhorar o estado cognitivo, a porta para a fisioterapia respiratória, que antes estava fechada, se abriu. O paciente, agora mais alerta, finalmente conseguiu participar do seu próprio tratamento. Os resultados mostram o sucesso dessa abordagem integrada. A melhora foi visível em todos os aspectos, no cognitivo, no funcional e, por consequência, no respiratório. A limpeza dos pulmões aconteceu porque, primeiro, a mente conseguiu clarear. Certo, depois de acompanhar toda essa jornada clínica, o que a gente pode aprender? Qual é a mensagem essencial que fica? Este caso reforça um princípio vital na geriatria. Não se tratam órgãos, se tratam pessoas. No idoso frágil, é simplesmente impossível separar a saúde respiratória da funcionalidade e da cognição. Está tudo interligado. E fica aqui a reflexão final. Às vezes, o melhor tratamento para o pulmão não começa no peito.
Ele começa com o simples, mas poderoso ato de tirar o paciente da cama.